Olá, irmãos e irmãs, hoje é terça-feira e é uma alegria poder chegar até o seu coração, até a sua casa, levando a palavra de Deus. Que bom quando nós temos a oportunidade recebida por Deus. Que bom que Deus hoje nos deu uma nova chance de viver um novo dia, de estar na sua presença. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. Que você possa se tornar um fiel colaborador. Ligue para nós. 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado você que também nos acompanha através do Facebook, YouTube e WhatsApp. Precisamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos meditar o Evangelho de hoje, que é retirado de Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao 17. O texto diz assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com estas coisas que Jesus falava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, o texto nos revela aquilo que nós precisamos nos dar conta na nossa vida. Primeiro, muitas vezes nos sentimos tentados por pessoas que buscam seus interesses particulares para tirar proveito. Então, fazem-nos perguntas complicadas, com um sentido duplo, para encontrar e tirar aquilo que querem para si. Então nós precisamos primeiro estar preparados e cientes das nossas respostas e responsabilidades. O que precisamos fazer? Parar um pouquinho, pensar nas consequências das nossas palavras e assim dar uma resposta verdadeira. Mas não podemos agir como estes fariseus, esses que eram partidários de Herodes, queriam apanhar Jesus em alguma palavra que ele fosse dizer. E Jesus, com a serenidade de coração, vai revertendo todo esse sentimento pessimista e interesseiro para que eles pudessem fazer a sua reflexão. Veja que aqueles que agem com intenções más no seu coração também agem com uma estratégia. Aquele que quer atacar conhece aquele que vai ser atacado. Então, primeiro eles procuram conhecer Jesus, procuram identificar quem é Jesus, procuram revelar e demonstrar para ele: de fato nós te conhecemos. Quando eles dizem: Sabemos que tu és verdadeiro e não dás prioridade a ninguém. Não olha para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É como que preparar o terreno para aquilo que é o objetivo, atingir Jesus. E aí, o grande questionamento: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E Jesus, no mesmo instante, reconhece que eles
estavam agindo com maldade. E diz: por que me tentais? Por que me tentais? Quantas vezes nós sofremos isso ao longo do dia ou ao longo da semana, nos diversos ambientes em que nós estamos? Por que me tentais? E Jesus diz: trazei uma moeda para que eu veja. Eles levaram, Jesus perguntou: de quem é a inscrição que está aqui nessa moeda? E eles disseram: é de César. E aí que vem o grande ensinamento para a reflexão. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. Quando nós começamos a confundir as coisas ou a misturar as coisas, nós perdemos a clareza dos fatos e aí não conseguimos fazer um bom discernimento. Então, coloque cada coisa primeiro no seu lugar. Não confunda, não misture, mas cada coisa no seu lugar. Quando nós nos deixamos levar por situações diversas, nós acabamos perdendo a concentração. E isso inclusive na nossa oração. Quando nós começamos a misturar a oração com as partes profissionais, aquilo que nós temos como ação do dia, não fazemos nenhuma coisa nem outra. Claro que podemos fazer das nossas atividades diárias também uma oração, mas não podemos confundir. Momento de oração é momento de entrega. A forma como nós fazemos a oração, a forma como nós apresentamos os nossos compromissos, que está o diferencial. Quando nós estamos sentados para fazer a nossa oração, mas o nosso pensamento está no ativismo, nas atividades, como nós vamos fazer isso, aquilo, e não trazemos esta atividade como oração, dizendo para Deus: Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, eu preciso entregar isso nas tuas mãos. Se nós não conseguirmos fazer essa diferenciação, não estaremos fazendo nenhuma coisa e nem a outra. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os compromissos sociais, sim, que são entregues às mãos de Deus, mas são compromissos sociais. Momento de oração, momento de empenho, momento de compartilhar o que estamos vivendo com Deus. Mas isso transformado em oração e não o contrário. Não fazer do nosso momento de oração um momento de esclarecimento das nossas dúvidas. É momento de entrega, momento de partilha, momento de estarmos com o nosso coração perto do coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.